Olá, bem-vindo ao nosso curso de HTML. Estamos na nossa quarta aula, ok? Eu sou o Fábio Segmento e nessa aula nós vamos aprender agora a trabalhar com atributos das tags, ok? Vamos começar então, como sempre, criando a sintaxe básica da linguagem. E aí está, prontinho. Nós já criamos a sintaxe básica, dessa vez nós vamos salvar esse nosso arquivo que nós estamos criando. Para isso, nós vamos utilizar o menu Arquivo, opção Salvar, e daremos o nome a esse arquivo de aula4.html. Tudo certo. Bom, nós vamos aprender um atributo muito interessante, que é o atributo align. E a função desse atributo é simplesmente alinhar o nosso texto, alinhar o nosso título, ok? Vamos ver como é que funciona então? Para isso, nós vamos criar aqui um texto básico, vamos usar aqui uma tag de cabeçalho de nível 1, que é o H1, e vamos colocar aqui o nosso primeiro título. Então, eis o nosso título, alinhamento HTML. Passamos para a linha de baixo. Vale lembrar o seguinte, você está lembrado que quando nós trabalhamos com a tag de parágrafo, lá no comecinho, nós falamos que quando você insere um par de tags de parágrafo, ela já tem uma quebra de linha? Então, a tag H1, H2, 3, 4, 5 e 6 também já possuem uma quebra de linha. Só que detalhe, essa quebra de linha é aquele espaço grande que nós vimos na aula 2, tá bom? Já temos o nosso título, vamos colocar agora um parágrafo aqui e vamos falar um pouquinho sobre esse atributo agora que nós vamos utilizar. Prontinho. Temos um título, temos um parágrafo. Vamos salvar as alterações feitas nesse documento. Para isso, nós vamos utilizar uma tecla de atalho, que é a Ctrl S, você já conhece bem. Deixa eu só fazer uma observação importante. Você pode perceber que quando nós inserimos aqui um texto, está aqui, após o nosso arquivo já ter sido salvo uma vez, o que acontece? No Notepad++ aparece um disquetezinho na cor vermelha aqui. Isso quer dizer que as alterações ainda não foram salvas. Mas vamos dar um Ctrl S e ver o que acontece. Tá bom? Ctrl S, olha só, o disquetezinho que estava na cor vermelha ficou na cor azul, e isso quer dizer o quê? O nosso documento ele foi atualizado. Tá bom? Feito isso, vamos visualizar esse nosso documento aqui no navegador. Vamos abrir a nossa pasta.
Aqui está o nosso arquivo, aula4.html. Damos um duplo clique. E aí está. Ele já abriu no navegador. Nós temos um título que é alinhamento em HTML. E nós temos um pequeno parágrafo aqui, que é esse, que está falando justamente do atributo que nós vamos utilizar agora. Tá bom? Voltamos ao nosso documento, no Notepad++, e vamos aproveitar e copiar esse textinho aqui. Tá? Seleciona todo esse texto, Ctrl C para copiar, clico no final aqui do parágrafo, dou Enter 1, 2 vezes. Isso aqui é só para manter nosso documento bem organizado, ok? E vamos colar aqui também com Ctrl V. Então, selecionei, com Ctrl C eu copiei, cliquei aqui, usei o Ctrl V e esse textinho aqui foi colado aqui. Muito bem. O atributo que nós vamos utilizar aqui é o atributo chamado align. Todo o atributo das tags eles são colocados dentro do começo da declaração. Isso é, quando começamos a declaração. Então está aqui. Começamos a tag de cabeçalho aqui com H1. Tá? Depois do H1, damos um espaço. Você é quem escolhe o espaço, pode ser 1, 2 espaços, não tem problema. Mas eu sugiro a você dar somente um espaço. E aqui nós vamos colocar agora o nome do atributo que nós vamos utilizar. Align. Ok? Esse é o nome do nosso atributo. Depois de colocar o nome do atributo align, colocamos sinal de igual e abrimos aspa dupla e colocamos aqui um valor para esse atributo. O valor aqui utilizado vai ser left. Fechamos aspa dupla. Tá bom? Não se esqueça de fechar as aspas duplas aqui. Se eu comecei com aspa dupla, eu vou encerrar com aspa dupla. Tá? Mas eu também poderia começar com aspas simples aqui, sem nenhum problema. Contanto que eu também termine com aspas simples. Tá bom? Mas vamos deixar aqui aspa dupla, só para conservar isso daqui como se fosse uma regra. Tá bom? Então nós temos aqui a nossa tag H1, damos um espaço, colocamos o nome do atributo que é align, de alinhamento, sinal de igual, abrimos aspa dupla, colocamos o valor left e fechamos aspa dupla. Mas vejam só, tudo isso dentro do início da nossa declaração aqui, tá bom? Não é na tag de fechamento. É na tag de abertura que a gente vai colocar sempre os atributos, tá bom? Agora, só para a gente termos um esclarecimento melhor sobre os atributos, o que viria a ser um atributo? Um atributo é algo que faz parte de uma tag. Por exemplo, uma pessoa, ela tem lá os seus atributos. Por exemplo, ela tem a sua altura, ela tem a cor de pele, ela tem, por exemplo, cabelos curtos ou cabelo longo. E tudo isso faz parte do quê? São atributos dessa pessoa, tá bom? E as tags HTML também possuem atributos, tudo bem? Então, o atributo que nós estamos utilizando aqui, por enquanto, é o atributo align, que quer dizer alinhamento, tá bom? Então, exemplo, esse nosso título aqui, ele está alinhado onde? Na esquerda, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse nosso título aqui, Ctrl C para copiar, clicamos aqui, damos Enter, Ctrl V para colar. Vamos conhecer um outro valor para esse nosso atributo. Nós colocamos o alinhamento à esquerda. Dessa vez, vamos alinhar ao centro. Então, colocamos Center, quer dizer centro ou centralizar. Vamos colar aqui também o nosso título. E dessa vez, nós vamos utilizar o valor nesse atributo right. Tá bom? Então está aqui, esquerda ao centro e alinhado à direita. Ctrl S para salvar as alterações. Vamos abrir esse nosso documento aqui no navegador. Devemos também atualizar aqui no navegador. Para isso, vamos utilizar a tecla F5. E aqui está. Perfeito. Você pode notar o seguinte. O alinhamento que nós utilizamos no nosso primeiro título é left. Aqui está. Left. Chegar mais perto. Left. Nosso texto ficou alinhado aonde? Na esquerda.
No nosso segundo título, nós utilizamos o valor do atributo align center. O que aconteceu? Está aqui. Ó. O nosso segundo título ficou alinhado ao centro. Aqui está. No nosso terceiro título, nós também utilizamos o atributo align. E alinhamos o nosso título onde? Na direita. Como mostra aqui no nosso código. Está aqui. Align igual a right. Direita. Tá bom? E aqui está o resultado. Detalhe importante. Se nós não colocarmos nenhum tipo de atributo, por padrão, o nosso navegador renderiza o nosso texto à esquerda. Tá? Isso é um padrão em todos os navegadores, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, como nós já conhecemos o atributo align, e nós sabemos que podemos aplicar, por exemplo, esse nosso atributo também ao parágrafo, como a gente vai poder ver agora. Vamos lá então. Então aqui está. Estou dentro da tag, dou um espaço, align igual à esquerda. Isso quer dizer o quê? Alinha esse parágrafo aqui à esquerda. Vou copiar aqui esse atributo. Vou colar aqui. Esse nosso texto aqui nós vamos alinhar ele ao centro, como está aqui também no título. Ao invés de left, center. E nesse parágrafo aqui também, nós vamos colocar aqui o atributo align. E o valor é right. Dessa forma, o nosso primeiro texto fica alinhado juntamente com o nosso título. O nosso segundo texto fica alinhado justamente com o nosso segundo título. E o terceiro texto com o terceiro título. Tudo bem? Damos Ctrl S aqui para salvar as alterações e vamos ao navegador para atualizar com F5 aqui e ver o resultado. Aí está o resultado. Tá bom? Bastante simples. Tudo bem? Agora só um detalhe. Esse atributo align aqui é muito utilizado em tags de cabeçalho e em tags de parágrafo. Ok? Existem outros atributos que nós vamos conhecer no decorrer das nossas aulas, mas nós vamos conhecer cada um na calma, passo a passo, para a gente não tomar muitos sustos, né? Vendo coisas muito diferentes, vendo muitas novidades assim, uma em cima da outra. Tá? Vamos com calma, vamos vendo isso com muita calma, passo a passo, e daqui a pouco a gente vai começar a fazer coisas bem melhores do que essas. Tá bom? Mais uma vez vamos dar uma olhada lá no resultado. Aqui está. Tá bom? Com isso nós encerramos a nossa videoaula. Na próxima aula, que é a nossa quinta aula, nós vamos começar a ver outros atributos, como também outras tags, que são tags de pré-formatação. Eu espero que até aqui você tenha gostado. Comente, por favor. Coloca lá um comentário seu lá no YouTube também, para que possa nos ajudar também a nos dar outras ideias de videoaulas. E assim nós estaremos procurando te atender na medida do possível. Tá bom? Até a quinta aula. Muito obrigado pela sua atenção. Fui.